Olá, meus queridos, estamos aqui novamente para mais um capítulo dessa história. Está acabando a história. Os capítulos gravados no Brasil estão acabando. E aí? Eu ainda não vi os comentários. Acabei de postar. Claro que quando eu for vocês ouvirem isso já terão visto todos os outros dois, mas enfim. Eu coloquei aí os dois capítulos das minhas aventuras em ajudar as pessoas da minha rua e tudo mais, né? Essa aventura aí, ainda vai ter uma outra aventura. Então, paramos o inglês em 2018, mas vamos concluir essa história de terminar o ensino médio rapidamente, né? Que tanto tempo, ter 20 anos aí para terminar, deixei para a última hora. Acho que se não fosse viajar para Portugal não teria terminado, só ficava com o inglês. Então já falei que busquei o meu histórico do Carlos. O Carlos tem que começar na quarta série, tem mais jornada do que eu, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, para depois fazer o 1, 2 e 3. Mas eu vou mencionar que eu ajudei muito, eu vou ver se eu conto em 1. Se não der, em 2, mas eu vou tentar contar em 1, que também não é tanto assim, não vou falar o que é importante. Fomos para o EJA, ensino de jovens em adulto, só que não é tão fácil quanto as pessoas acham, que é só pegar os livros e fazer as provas. Você leva os livros para casa, tem que estudar muito, tem que preencher todos os livros, senão não faz a prova. Quer dizer, não é moleza, se a pessoa não for dedicada, não faz. Ou faz, mas vai levar muito tempo. Fomos até o EJA, que é do lado do Tancredo Neves, onde eu fiz lá a 8ª série. Fizemos a matrícula. E aí a menina explicou pra gente, ó, há uma oficina que é muito interessante. Por exemplo, algumas disciplinas tem uma oficina. Você vai lá, assiste uma palestra, mas eu chamava de oficina. E ao assistir, não é obrigatório, mas ao assistir aquela oficina, eles assinam a sua carteirinha e naquela disciplina que nós assistimos a oficina, por exemplo, mas que fosse de biologia, coloca do lado de biologia 1 ponto. Tinha oficinas que valiam 2 pontos. E por que eu não perdi uma oficina? Eu já sabia que eu ia apanhar matemática. A única que eu apanhei foi matemática. Todas as disciplinas. Acho que foram 8. Mas enfim. Eu contei acho que com 8. Com educação, com artes, né? Não é mais educação artística. Chamava arte. Bom, artes, né? Então, cada oficina daquela, por exemplo, a próxima seria de língua portuguesa. Colocar do lado 1 ponto. E tinha algumas que tinham 2 pontos. E aí eles falaram assim: esses pontos vocês podem usar para alguma disciplina que vocês acharem difícil de fazer a prova. Por exemplo, matemática. Toda a disciplina tinha que ser tinha que ser mínimo 5. Se tirasse 4 já não passava. Claro que muitas vezes, quando você tirava 4, e tem um pátio lá embaixo, o professor falava assim, tirava as dúvidas, falava assim, vai lá embaixo, estuda e vem fazer a prova de novo. Geralmente dava pra fazer e passava. Eu sempre passei com 8, 9, tranquilamente, né? Geografia e história eu deixei por último também, é uma das últimas, porque eu me garanto em história e geografia, ainda mais que eu muito sobre a guerra em história. Então, aí fui fazendo biologia, conheci hoje é meu amigo, tá nos meus contatos, é o Flávio, professor de biologia, e do Fabrício, professor Fabrício, que sempre manda aí Feliz Natal para mim, todo mundo, ele nunca esquece, tem o contato dele, era de arte. O resto eu não peguei contato. Eu vou falar com o Flávio, ver se eu pego da professora de matemática, ela me ajudou muito. Matemática eu apanhei feito mulher de malandro. É sério, não gosto. Então vocês vão ver daqui para frente, que eu vou sempre falar disso, eu sempre estou andando, mas estou sempre pensando lá na frente. Aí eu falei assim, eu pensei nas oficinas, os pontos das oficinas eu vou usar tudo em matemática, eu não vou precisar das outras, que as outras 5, eu tirava 7, 8. Só biologia achei muito interessante, só teve uma parte lá que o Flávio me ajudou, e depois eu estudei e consegui tirar, mas não precisei usar pontos, acho que usei só uma vez. E começamos, e aí ó, tem muita prova online, que isso é legal, só que muita gente apanha. Então imagina língua inglesa online, coitados, eu ajudei muita gente lá, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Ficava ali no pátio, conversando com as pessoas, conversa vai, conversa vem, tô vendo as pessoas sofrendo, o que tá fazendo? Ah, inglês, não consigo. Eu cheguei para umas pessoas lá e falei assim, ó, você não precisa falar inglês para fazer a prova, então eu vou te dar os macetes. Eu comecei a dar os macetes para eles, porque as pessoas erravam coisas básicas. Por exemplo, estava pegando assim, ó, indique qual dessas é uma pergunta, mas era tudo em inglês, it's a question. Depois tinha negative, interrogative, quer dizer, ele tinha que falar qual que era a pergunta, qual que era a negativa e qual que era a afirmativa. Então seria
question, mas às vezes vinha escrito interrogative. Negative and affirmative. Eu fui dando os macetes, as pessoas foram fazendo e entenderam. E o Carlão, meu amigo Carlão, continuou dele. Eu terminei muito mais rápido, né? Como eu era só 1 e 2. Eu acho que eu terminei em menos de 3 meses. E eu só fazia no meu horário de almoço, porque eu continuava dando aula, hein? Só fazia no meu horário de almoço. Bom, seguimos. E aí eu comecei a usar os pontos da carteirinha só para matemática. Tirava 3 em matemática, tirava 2. Eu estava indo muito bem. Mas aí, como diz um amigo, eu vi um rapaz no YouTube que eu ri muito. Vem um idiota e junta letras com números, e aí eu me lasquei. Y ao quadrado vezes x. Meu, fala sério. Ai, te lascar. Tirava 3, pega 2 pontos aí, elimina uma prova. E era assim que eu passei em matemática. E continuamos. Bom, aqui eu acho que dá pra fazer em um capítulo, porque, né, não vamos ficar falando tudo que aconteceu no EJA. Bom, ajudei meu amigo Carlos com as provas dele online, fiz tudo na casa dele. Ele me dava a senha, eu fazia online para ele as provas de online. Língua portuguesa, inglesa, geografia, história, que eu sou bom. Bom, nesse período aí que eu estava ajudando o pessoal lá embaixo com inglês, passou o Paulo do inglês, que eu ainda não tinha chegado nele. Eu deixei língua portuguesa e inglesa por último, que é onde eu gosto de brincar me divertindo. Bom, peguei os livros de língua portuguesa, tinha que preencher todos, eu já vi lá o que caía. Graças a Deus, sou muito bom em redação. Redação era sempre 10. Redação, 10. Conjugação de verbos, 10. Lembra quando estivesse contando aí o carnaval? Lembrei disso. Inglês, 10. Era muito legal. Bom, comecei a língua portuguesa, peguei todos os livros e preenchi. Eu acho que eram 4. Tinha matéria que tinha 6 livros. É muito complicado, é muita matéria. Bom, tinha que preencher tudo. Cheguei para a professora de língua portuguesa e falei assim, eu vou fazer a prova numa tarde. Dei aula até meio-dia, fui para lá, pro EJA, e até 5 da tarde eu terminei. Eu saí lá doente, eu não enxergava mais a porta. Dor de cabeça, ela até me deu umas bolachas para eu comer, que eu estava morrendo de fome. 13 provas numa tarde eu fiz de língua portuguesa e terminei numa tarde. Bom, eu acho que eu não levei 3 meses para terminar. Enfim. Sempre notas altas. Aí o que acontece? Terminei a língua portuguesa, 10. Tudo 10. Um detalhe. Teve um dia que só eu tirei 10, todo mundo tirou 9. Porque o título, mas aí eu fui esperto, né? Tava todo mundo preenchendo o cabeçalho ali para começar a fazer a prova. E tem lá, matéria. E antes de eu preencher, eu vi que a professora falou assim, ela estava corrigindo a prova de uma menina. Menina, filha, português é o dono da padaria. Você não estuda português. Qual é o nome? Aí eu coloquei língua portuguesa. Só por isso eu tirei 10. Se não tirar 9 também. Fui esperto. Então, vamos encerrar o capítulo com... Não estou correndo não, porque também não há muito. Não preciso ficar falando 2 capítulos aqui do EJA, que não é importante. Deixei língua inglesa para o final. Claro que o Carlos e a Alice... levei a Alice arrastando, não queria. A Alice parou na 8ª e ela conseguiu terminar o médio. Tem o médio hoje porque eu arrastei. Você não queria, não. Então a Alice, eu vou terminar, mas a Alice e o Carlos ficaram por último e conseguiram terminar. Nós estamos falando de final de 2018 para 2019. E nós só íamos viajar em setembro. Cheguei no inglês. Aí eu falei pro Paulo, vou fazer as 13 provas agora. Tudo hoje? Sim. Fiz as provas todas, teve uma que deu 9. Aí eu falei, Paulo, por que deu 9? Aí ele veio falar para mim, é isso aqui. May, para os meus alunos que falam inglês, may indica pode, é possível que, might indica pode, que também significa é possível que ou talvez. Só que o might tem uma possibilidade, pouca possibilidade de acontecer, e o may é alta possibilidade de acontecer. Então, por exemplo, se eu falar assim, I may go to Brazil in December, é possível que eu vá ao Brasil em dezembro, então há uma grande chance de eu ir ao Brasil. Se eu falar might, I might travel to Brazil in December, há uma pouca possibilidade de eu ir ao Brasil. Então,
Lá no livro estava assim, indica o que é alta possibilidade e indica o que é baixa possibilidade. E estava invertido no livro, que vem isso é a delegacia de ensino que manda essas coisas, né? Aí eu expliquei pro Paulo, ele falou assim, isso até é do livro. Até os gabaritos, não sei o que faço, vem tudo do livro. Então assim, ignore isso e faz do seu jeito. Aí eu fiz, tirei 10 em todas. Obrigado, Paulo, por compreender. Ele sabia que eu era professor de inglês e eu falei que tinha um curso aqui do lado. E é do lado, a minha escolinha era do lado, bem pertinho, 2, 3 quarteirões. Terminei em tempo recorde, aí ficou a Alice e o Carlos lá terminando, depois eles terminaram e deu tudo certo. E aí nós pudemos viajar com o ensino médio completo, mas é bom estar preparado, mas nunca precisei dele aqui. Mas se um dia eu quiser, eu comecei um curso de letras no Brasil, nem falei isso. Fiz uns 6 meses de letras na Uninove, online, e tranquei para vir para cá. Então, se eu quiser, por exemplo, continuar minha faculdade de letras, eu tenho aqui meu ensino médio em Portugal que vai precisar disso. Então, vim preparado. Encerrou, deu um pouquinho mais, 11 minutos, mas fechamos aí. Aí agora, esse é o capítulo 24. O capítulo 25, voltamos para o inglês no final de 2018, para falar dos alunos novos que chegaram aí, que um deles é a Lawrence e a Luma, filha dela, e continuamos daí e vamos virar o ano, e aí vai vir a última que o Wilson inventou, para ajudar o povo, para ajudar as crianças, e aí vocês vão ver no que deu. Grande abraço e até o próximo capítulo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.